Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade ao podcast na série sobre relacionamento com a nossa criança, sobre comunicação, sobre como que a gente vai conversar com a nossa criança, como falar com ela, como entender, como fazer com que ela escute a gente, como escutar a nossa criança também, né? Entender o lado da criança também, não só exigir que ela obedeça a gente, mas também entender, procurar fazer ali uma relação, uma decisão mediana, onde fica bom para os dois lados. Eu estava falando no podcast passado sobre comunicação e sobre essa questão de ouvir, né? Alguns exemplos do que falar, do que não falar. Mas essa questão de comunicação com criança é bem relativo e é muito individual, porque as crianças elas são individuais como a gente, elas têm cada uma a sua personalidade. A gente começa a não ser igual a partir do polegar, né, da nossa, como é que eu vou falar, da nossa marca ali do dedo, quando a gente tira lá, faz o testezinho da marca registrada do dedo, né? Começa por aí. E aí tem toda uma questão psicológica, cada pessoa pensa de uma forma diferente. E tem a questão da personalidade também que está se formando, principalmente com as crianças, essa personalidade varia bastante. Entre dias que dá para conversar, dias que não dá para conversar, dias que a criança está cansada, o que é totalmente normal, gente, porque é um ser humano. A gente precisa sempre se lembrar que é um ser humano e dar um desconto extra, porque é uma criança e está em formação. E agora eu queria falar sobre as crianças onde você tenta de todas as formas e não consegue ter o resultado obtido. Não consegue ter aquele resultado que você quer, né? Que você tenta de um jeito, tenta de outro, na fala que eu falo, né? Na comunicação, e nada resolve. O que pode fazer? E aqui nesse livro que eu tô lendo, eles dão um exemplo simples no grupo lá de reunião dos pais. Uma mãe, no final da reunião, procurou o orientador e falou: olha, eu já tentei de tudo com meu filho, ele sempre chega atrasado da escola, ele se distrai, ele esquece a hora, ele brinca demais, passa da hora, eu me estresso, eu ligo para ele, aí ele diz que vem, mas não vem, enfim. E isso se cabe aí em todas as situações, né, de quando, em outras situações, a gente tenta fazer com que a criança faça aquilo que deve ser feito, o que é o correto pra gente, né? E aí, esse orientador fez uma atividade bastante interessante. Ele pediu para que as pessoas que estivessem lá escrevessem no papel o que elas falariam para essa criança, é um menino, né? E aí eu vou ler aqui 3 exemplos de formas de comunicação. Vejam como varia muito de pessoa para pessoa. O primeiro parente, né, o primeiro adulto ia falar assim: já chega de desculpas, agora eu entendo que eu não posso confiar em você. Desta vez você vai ser castigado. Na próxima semana você vem direto para casa da escola todos os dias e vai ficar em casa, ou seja, proibiu a criança de brincar. E castigou a criança dizendo que ela ia ficar em casa. Eu acho que você não vai ligar a TV, e também, se eu não estiver em casa, eu vou dizer para a babá que você não tem TV. Vá direto para o seu quarto depois do jantar. Eu quero abrir uma aspas aqui sobre essa questão do castigar de ficar em casa.
eu gosto de frisar algumas coisas, de repetir, porque me vem à tona e eu acredito que repetir faz parte do processo de aprendizagem e de memorização. É até uma técnica de memorização, de aprendizagem, de você repetir. E eu já falei, eu não sei em quantos podcasts, mas é uma das formas de castigo que não são eficazes e que não são positivas, é quando a gente, como adulto, associa a consequência como uma forma de educar, castigando. Para mim é um castigo, na verdade, né? Mas para muitos adultos é uma consequência. Olha, porque você não fez isso, você vai ficar em casa preso. E isso para a criança, gente, tem um efeito enorme. Porque é um ato, é uma atitude errada. Porque a nossa casa não é um local de castigo. A nossa casa é o nosso lar. É ali onde a gente passa os dias de descanso. A nossa casa deve ser um local de conforto, de aconchego, de alegria, de paz. A gente tem que ter essa sensação e também criar essa sensação na criança de que terminou a minha escola, agora eu vou para casa. A criança tem que se sentir bem em casa. A criança não pode associar a casa da gente como uma prisão ou como um castigo, como um lugar chato. Toda vez que a gente põe a criança dessa forma, dizendo que ela vai ficar em casa, é como se você dissesse para a criança, em outras palavras, esse é o seu castigo, agora você vai ter um momento chato, você vai ficar em casa. Então eu queria que vocês pensassem muito sobre isso, tá bom? Lembrem sempre disso, procurem outras formas de consequência, mas jamais esse castigo de dizer que vai ficar em casa porque não fez isso, porque não fez aquilo, tá bom? E aí o segundo adulto falou: você está totalmente quente porque você estava correndo e brincando. Eu vou pegar um lencinho para enxugar o seu rosto. Me prometa que você nunca mais vai chegar tarde. Você me faz ficar nervosa. Cuide, vá se lavar, porque o seu jantar está esfriando. Ou talvez é melhor que eu esquente para você. E o terceiro adulto, isso foram exemplos, né, que esse orientador pegou, ele pegou esses 3 exemplos. E o terceiro adulto falou: você está falando que você se esforçou e eu estou feliz por isso, mas eu ainda estou triste, chateado, eu não quero ter essa mesma preocupação de novo. Eu tenho essa expectativa de confiar em você, eu quero confiar em você. E eu quero que você venha no horário certo que eu falar, do jeito que eu falei. Nós já comemos, o frango acabou, mas se você quiser, você pode comer um sanduíche. Qual dessas 3 situações vocês acham que seria mais adequada para dizer para essa criança que se esquece da hora, que se distrai, que brinca? E aí eu quero trazer uma nova perspectiva. Vamos pensar na criança. Será que a gente não deveria também ouvir a criança, perguntar para ela o que aconteceu, como ela se sente quando ela vem atrasada, por que ela esquece do horário de vir para casa, o que aconteceu, né? Então aqui os autores, eles perguntam, o autor, na verdade, né? Ele pergunta para esses adultos qual é a opinião, o que a criança vai pensar. No primeiro exemplo, o que você acha como que a criança vai se sentir nesse primeiro exemplo, onde a criança foi castigada de não ver a TV?
E os adultos mesmo falaram, né? Olha, os outros que não falaram, né? Eu acho que esse adulto foi muito punitivo, né? A criança provavelmente ia pensar que a mãe estava agindo no momento ali de raiva e que talvez a criança fosse fazer de novo. Um outro adulto falou que a criança podia pensar, mas no caso do segundo exemplo, né, que o adulto foi bem bonzinho e fez aquilo de, ai, vem que eu vou secar você, essa comida tá pronta, tá fria, se você quiser eu esquento. Ou seja, a criança chegou em casa, o adulto não se manifestou, ficou tudo numa boa, não disse nada. Então a criança nessa situação, os adultos falaram, né, que acharam que a criança poderia pensar, eu sempre vou escapar, não vai acontecer nada, eu posso chegar atrasado outras vezes. Mas o terceiro exemplo foi o que mais chamou a atenção, né? Porque a mãe, no caso, foi decidida. Então, gente, vamos ver o que a criança pensa nessa situação, o que ela pensou. O que aconteceu com a cabeça dessa criança que chega sempre tarde em casa, que promete para a mãe que vai chegar na hora e não chega? Como é que ela pensa? Olha, o que essa criança falou depois da escola? Eu gosto de brincar com os meus amigos no parquinho da escola. Eu sei que eu tenho que estar em casa 15 para as 6, mas às vezes eu esqueço. Ontem e antes de ontem eu fui muito tarde para casa. A minha mãe estava tão chateada comigo que hoje ela me perguntou, que hoje eu perguntei para o meu amigo que horas eram. Eu não queria que a minha mãe brigasse comigo de novo. O meu amigo disse a hora, que era 15 para as 6. Eu terminei de brincar imediatamente e corri para casa. Eu expliquei para minha mãe que eu realmente tinha lembrado de perguntar que horas era, mas foi muito tarde e eu corri o caminho todo o mais rápido que eu pude. Então vejam que essa criança, com todas as crianças acontece isso, gente. A gente acha, quando a gente conversa com elas, que elas ignoram, mas elas não ignoram, elas nunca ignoram aquilo que você fala. O que pode acontecer é que tem aí um desajuste, acontece um interpério que a gente chama, acontece aí uma situação onde não favoreceu para que a criança cumprisse aquilo que você pediu. Pode acontecer também da mente da criança estar ocupada com outras coisas e também a forma de comunicação, né? Como que a gente fala com essa criança para que ela se sinta estimulada, para que ela se sinta importante, valorizado. Tá olhando aqui, eu tenho que olhar para lá. Então, para que ela se sinta importante e valorizada. Então, gente, eu vou falar, no caso aqui, como a gente falou dessas dicas dos 5 passos de uma solução de problema, né? Que foi no caso desse menino em específico, mas que a gente pode aplicar em outras situações também, né? É uma das alternativas. Eu vou mostrar para vocês por foto e também vou falar sobre o diálogo. Olha, se vocês forem ver aqui, o menino tá bem relaxado, né? Tá ali de boa. E aí a mãe chega como quem não quer nada e começa a conversar com a criança. Vocês viram que ela não marcou, eu quero falar com você, vem aqui que eu quero falar com você. É algo que eu falo nos meus podcasts, né? Que o diálogo com a criança não precisa ser marcado, não precisa ter aquele tom de seriedade, dar aquele peso extremo para a criança, como se a criança tivesse feito a pior coisa do mundo, né? Eu já falei sobre isso também, sobre os erros, que eles devem ser tratados de uma maneira
que existe a possibilidade de corrigir e de ser perdoado, né? De ser aceito e de ser perdoado. Então, é mais interessante quando você traça uma comunicação com a criança de uma forma mais natural possível, tá? E é isso que eu faço com meu filho, gente. Funciona muito melhor. Quando eu quero falar alguma coisa com ele, eu simplesmente vou lá no quarto dele e falo, eu tenho uma coisa para falar para você. Aí ele para e me ouve para saber o que eu quero falar. Mas também, gente, é uma via de mão dupla. Ele sabe também que quando ele quer falar comigo, ele pode chegar até mim e eu paro tudo que eu estou fazendo. Inclusive, eu fiz um post falando sobre isso, né? A importância de olhar no olho da criança e parar tudo aquilo que você está fazendo. Se você estiver no computador, fecha a tela do computador e fala com a criança. Ou então, se você está ali no meio de um trabalho específico e tal, você pede um tempo. Se for uma criança maior que já tiver noção de tempo, de minuto, você pede tantos minutos. Ou então, você põe no seu celular ou no celular do seu filho, se já for um filho que já tem celular, né? Marca ali a quantidade de tempo que você vai precisar e aí depois ele fala. Ou então, gente, muito importante também, se você prometeu, cumpre, tá? Você prometeu, assim que eu terminar, eu não sei quando que eu vou terminar, mas assim que eu terminar, eu faço isso pra você. E aí você cumpre. Se você tem um problema de esquecer ou de se distrair, anota num papel pra você lembrar que você prometeu, tá? Porque criança também cobra, viu, gente? E como cobra? Às vezes isso acontece com meu filho, eu peço para ele, eu até divido um pouco essa responsabilidade com ele. Quando eu tô assim, quando eu tenho várias coisas para lembrar ou para fazer, eu falo para ele, me lembra amanhã. Amanhã você me lembra. E aí no dia seguinte ou dias depois, né, ele vinha, você esqueceu, meu filho, desculpa, você esqueceu e eu esqueci. Então eu divido um pouco a responsabilidade entre eu e ele. Eu não coloco só a culpa nele, mesmo que eu tenha pedido para ele me lembrar, a culpa não é dele, né? Não é obrigação dele lembrar das minhas responsabilidades. E conversar com a criança não é como você vai marcar uma reunião de negócios no trabalho, onde você chega lá, agora a gente vai conversar sobre isso, aí você fala e pega assunto. Não. A nossa comunicação com a criança tem que ser uma comunicação mais natural possível, como eu já falei, né? Como tem aqui no livro. Então, vamos lá. A mãe chega, o primeiro passo, né? Que foi conversar com a criança sobre os sentimentos dela e as necessidades dela. A criança tá no sofá e a mãe chega como quem não quer nada. Eu pensei que não é fácil para você sair, deixar os seus amigos e vir para casa quando você se diverte tanto. E aí a criança, você está certa. Ele se sentiu acolhido, entendido, compreendido, né? Já foi uma abertura de diálogo. Aí no passo 2, você fala sobre o que você sente, as suas necessidades. E aí a mãe fala, mas de um outro lado, eu também fico preocupado quando você fica fora muito tarde. E aí a criança já se vira no sofá, olha aqui. Totalmente aberta para o diálogo. Interessante, né? Ela estava de costa e ela se virou para ouvir a mãe. Aí o passo número 3 é quando vocês dois juntos vão conversar sobre soluções, né? Aqui a mãe fala, vamos ver o que a gente pode fazer, juntar os nossos pensamentos e chegar a uma conclusão com algumas ideias que dá certo para nós dois. Aí ele já senta, olha, ele já tá começando a refletir. O passo número 4 é você escrever as ideias dos dois lados, sem julgamentos, tá, gente? Sem apontar o dedo, sem dizer você é isso, você é aquilo, você faz isso, você faz aquilo. E aí, a criança, olha como ela se sente participativa.
fica até de joelhos, levanta, pega o papel, a caneta. Eu venho para casa 6h30 e você não precisa se preocupar. Gente, meu filho faz muito isso. Quando a gente vai negociar, né, eu dou a minha sugestão, ele dá a sugestão dele, aí a gente entra no senso em comum. E no caso aqui, 15 para as 6 era um horário que não dava certo para ele. Então ele sugeriu 6h30, que ele sabe, provavelmente deve ser aí o horário que o outro amiguinho dele também vai para casa, né? Aí a mãe dele falou o quê? Eu vou escrever. Tem alguma coisa a mais? Então ela ficou aberta para a criança. Ela não disse não, dessa forma aí não. Não, ela vamos escrever tudo o que você pensa primeiro. Quando a gente está negociando com a criança, entrando em acordos, pedindo sugestões e ideias, é muito importante que a gente acolha tudo primeiro. Tem alguma coisa mais que você quer? Você quer mais um tempo para pensar? E aí você vai escrevendo. Não dizer logo de cara, desse jeito não dá certo. E aí, porque aí você vai criando bloqueios na criança. E aí o passo 5, vocês vão decidir juntos qual a sugestão que vocês gostam e o que vocês não gostam, e vocês vão planejar como que vai ser essa rotina. A mãe falou, vamos ver aqui na lista e decidir o que nós vamos riscar e o que nós vamos manter. E aí o menino, risca esse daqui que você me pega. Olha como ele é esperto. Ele já pediu pra mãe riscar de pegar, que ele não quer que a mãe vai pegar ele, né? E se eu fosse meu, também iria sugerir isso. Então, a outra estratégia que eu achei super interessante foi que esse orientador do grupo de pais, para que os pais e os adultos pudessem entender melhor as crianças dele, ou essa mãe, no caso desse filho, né? Pudessem entender o filho dela, eles fizeram um mini teatro. A mãe seria o filho e o orientador seria a mãe. Porque fazendo dessa forma, gente, ela ia entender como o filho dela ia se sentir, porque ela ia sentir, de acordo com o que o orientador falasse com ela ia experimentar essas sensações que o filho dela poderia experimentar. E foi muito interessante. Eu vou ler para vocês esse diálogo agora. Foi a conversação, né? De acordo com esses 5 passos que eu falei para vocês. E aí vocês vão observar esses 5 passos no diálogo, na conversação, para vocês terem um modelo aí, uma ideia de como mais ou menos conversar com as crianças. Então, no caso aqui, o orientador fala, né? O nome do menino é Robert. Robert, tem uma coisa que eu quero falar com você, não podemos falar agora? Aí o Robert, né, que é a mãe, meio suspeito. Ok, o que é? E aí o orientador fala, né, porque o orientador tá fazendo o papel da mãe. Então o orientador fala, se trata sobre chegar em casa a tempo do jantar. E o Robert, que é a mãe, né, o menino, a mãe tá fazendo o papel do menino. Eu já disse que eu tentei, mas eu tenho sempre que sair quando o jogo está ainda acontecendo. Ninguém tem que vir para casa cedo como eu. Ninguém. E a mãe fala isso, gente, ela tá fazendo o papel do filho. Ela fala assim porque ela está falando exatamente aquilo que ela ouve do filho dela na casa dela. Então, por isso que ela tá sendo bem realista. E aí o orientador, E aí ela continua. E todo tempo eu tenho que perguntar para todo mundo que tem relógio, porque o meu relógio está quebrado. E eles dizem sempre para mim, cala a boca. Realmente deve de ficar triste. Realmente. E o Kennedy diz que eu sou
uma criança, um bebê. Isso também, então depois eu posso entender que você se sente pressionado sobre os seus outros amigos. Exatamente, diz a mãe, né? E aí o orientador continua: Robert, você sabe o que eu estou enxergando agora? Sim, você quer que eu venha para casa cedo? Uma parte sim, diz o orientador, né? Mas a coisa principal é que eu fico preocupada que você chegue em casa tarde. Então fique preocupado, então, porque isso é o que ela ouve do filho dela, né? Eu desejo que eu não fique preocupado. Então, nós vamos colocar algumas coisas importantes juntos e ver o problema com novos olhos juntos. Então, a gente vai chegar a algumas ideias que funcionam para nós dois. Aí a mãe, né, que tá fazendo o papel do menino, já pega a caneta. Você começa. E aí o orientador fala: eu venho para casa. Ah, tá. Aí a mãe continua, né? O orientador fala: você começa. O orientador deixou a mãe que tá fazendo o papel do menino começar. E aí a mãe começou: eu venho para casa tarde, mas você não vai ficar preocupada. E aí o orientador: ok, eu escrevo isso. Tem algo mais? Eu não sei. Escuta, eu tenho uma ideia. Eu posso vir para o parquinho e pegar você? Não, não é uma boa ideia. Então ela tá dizendo isso porque o filho dela diz isso para ela, né? Vamos escrever todas as nossas ideias, o orientador fala, né? Depois a gente decide o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então eles estão seguindo os passos, né? Os 5 passos. Aí a mãe chega a essa conclusão, né? Lembrando do filho. Talvez eu possa consertar o meu relógio. E aí o orientador escreve: consertar o relógio. Tem algo mais? Aí a mãe: por que a gente tem que comer sempre junto? Com certeza o filho dela fala isso pra ela, né? Você não pode guardar minha comida? Aí o orientador fala, né? Ele fica escrevendo lá: guardar a comida. A gente talvez pode comer 15 minutos mais tarde. O orientador escreveu como sugestão, né? E a mãe reclama: só 15 minutos? Aí o orientador fala, que tá fazendo o papel da mãe, né? Ah, você poderia escolher mais tempo. Aí ele escreve, né? Comer 15 minutos mais tarde. Algumas outras ideias, ou vamos olhar a lista agora e ver o que a gente vai cortar e o que a gente vai manter. Aí a mãe fala: ok, a gente olha. Soluções possíveis. Robert vem para casa tarde e a mamãe não vai ficar preocupada. Pegar o Robert no parquinho, consertar o relógio, guardar o jantar no forno, comer 15 minutos mais tarde. E aí o Robert, que é a mãe, né, fala: corte essa que você vai me pegar todo dia, porque ela sabe que o filho dela não quer que ela busque ele no parquinho. Porque senão o meu amigo Kenneth vai pegar no meu pé. Ok, eu tenho que cortar esse. Vem tarde para casa, porque eu realmente vou ficar muito preocupado. Então, aí o orientador, como fazendo papel de mãe, não aceitou, né? Então, a gente vai para o próximo. Eu acho que eu posso mudar o jantar para 15 minutos mais tarde. 15 minutos mais tarde de ajudar você? E aí a mãe fala: não, talvez um pouquinho. E a orientador fala: eu acho que eu posso guardar o jantar para você no forno de vez em quando. Se você me disser antes, ok, eu desisto.
seria melhor que eu pudesse consertar o meu relógio na lista. O problema é que as outras vezes que o relógio está quebrado, eu não consigo pagar o conserto do relógio. Imagina a criança, gente, preocupado em pagar o conserto do relógio. E aí, isso foi o orientador que falou, né? Então, gente, o orientador aqui, ele deu uma deixa assim para a criança, né? Como que a gente vai solucionar essa questão do relógio quebrado? Porque provavelmente a mãe já tinha reclamado que ele quebra muito o relógio, né? Aí a mãe fala, né, que tá fazendo o papel do filho. Eu tenho dinheiro guardado, tenho quase 40 coroas, porque aqui tá traduzido para sueco, né? Dá mais ou menos 20 reais, né? Isso ajudaria? Orientadora, não, mas ajudaria. O papai e eu, nós vamos pagar o resto. Eu prometo que eu vou ter cuidado da próxima vez, a mãe falou, né, fazendo o papel de menino. Eu vou tirar o meu relógio quando eu estiver brincando com o meu amigo de luta. E eu vou olhar quando eu estiver brincando, então eu sei que horas que eu tenho que ir para casa. E aí o orientador fala, tem certeza? Aí ele olha na lista, né? Vamos ver o que a gente decidiu. Eu vou mudar o jantar para 15 minutos mais tarde. Isso dá 15 minutos para você a mais, para você ficar com seus amigos. Nós vamos dividir os custos do relógio. E se você falar antes, eu posso guardar a sua comida no forno de vez em quando. Ok. Então, gente, esse é um diálogo bem interessante, né? Eu olhando esses diálogos, é impressionante. Inconscientemente, antes de eu trabalhar com criança, eu já fazia isso. Porque eu sempre acreditei que era importante ouvir a criança. Entender também o lado dela, né? Porque a criança é um ser humano. Então, essa questão de chegar... Essa criança aqui, ela deve ter uns 10, 11 anos de idade, por aí, para estar chegando esse horário. E já ter uma capacidade de negociar, né? Pode ser que seja uma criança mais nova, dependendo do local onde ela esteja brincando. Mas, por exemplo, tem situações que são inegociáveis. Então, gente, eu vou falar no próximo podcast sobre essa questão de negociação, né, de acordo com a minha experiência pessoal, como mãe também, e também com algumas coisas que eu já li a respeito sobre isso. O que você pode abrir mão, o que você deve abrir mão, quais são as suas prioridades, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais! Novamente estou aqui para lembrar você de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia.